Olá, meus queridos alunos, estou de volta, professor Cláudio na área. Vamos falar um pouco mais sobre a história do Brasil? Bom, na primeira aula, se você não assistiu, vou deixar um card aqui em cima. Na primeira aula nós falamos sobre as grandes navegações, um pouco do dia a dia no mar, como que era. E hoje nós vamos, enfim, falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, para a aula de hoje, precisaremos do caderno preto, do livro de história. Pega tudo, senta, vamos começar. Roda a vinheta. Muito bem. Quero deixar uma coisa clara para quem está chegando agora e só assistiu essa aula ou a anterior, que nós não começamos a história do Brasil com a chegada dos portugueses. Nós já estamos há um bom tempo estudando a vida do índio, os povos nativos do Brasil, então nós já passamos por essa etapa de falar quem eram os habitantes primários do Brasil, como que eles viviam, um pouco da sua cultura e o dia a dia. E agora, nesse momento, nós estamos falando sobre a chegada dos portugueses. Vamos para a nossa historinha então? Depois de 44 dias, enfim, os portugueses chegam ao Brasil. Oh, o que é isso? Tem alguma coisa flutuando no mar e chegando aqui perto. Deixa eu me esconder. Ó, nativa. Ô, produção, explica que às vezes nós usamos o termo nativo também. Então nós podemos chamar de índio, de indígena ou povos nativos. É mais comum, o senso comum, nós falarmos índio. Ao longo do tempo, essa palavra foi sendo substituída pela indígena, que era mais específico. O livro, ele usa ameríndio, que são os índios da América. Mas nós também podemos usar povos nativos, porque quando nós falamos povos nativos, nós estamos falando de qualquer povo que deu origem a um local, que está neste local há um bom tempo. Ó nativa, não se esconda, vim de Portugal, sou Pedro Álvares Cabral, onde está você? Eu não entendo o que você diz. Não entendi o que você falou. Eu disse que sou Pedro Álvares Cabral e vim de Portugal. Quem é você e onde eu estou? Eu já falei que eu não te entendo. Tá bom, vou fingir que tô entendendo, porque senão o vídeo vai acabar agora, ok? Então, eu vou responder. Eu sou uma nativa da América do Sul. América do Sul? Nossa, moço, como assim você não sabe onde você está? Você está navegando por aí e não sabe onde foi parar? Que história é essa? Bom, pessoal, a gente escuta falar no senso comum e até foi ensinado há um tempo nas escolas que os portugueses chegaram aqui por acaso, sem querer, né? Eles desviaram sem querer o caminho e acabaram chegando até a América. Não é bem assim, né? A esquadra de Pedro Álvares Cabral era uma esquadra muito bem montada, era a maior esquadra da época. Só para vocês terem uma ideia, quando eles partiram de Portugal, eles estavam em 14 embarcações. Eram 10 naus, um tipo de embarcação, um tipo de navio, 3 caravelas e um naviozinho de mantimentos. Então era uma viagem muito bem equipada e muito bem preparada. Eles saíram para descobrir novas terras. Essa viagem, isso não é muito falado, mas essa viagem ela foi financiada pelo rei Dom Manuel e por grandes comerciantes, inclusive não só portugueses, como os genoveses também. Então tinha todo um interesse na Europa para que fossem descobertas novas terras. Então quando Pedro Álvares Cabral parte, ele não está rumo a um nada. É claro que eles não sabiam exatamente a rota perfeita para chegar até aqui, mas eles tinham a ideia que se eles virassem à direita, no caminho para as Índias, eles chegariam a algum lugar. Tem até uma curiosidade sobre isso, que isso já está até provado historicamente, hoje em dia, que o primeiro europeu que chegou de fato ao Brasil foi um espanhol chamado Vicente Pinzón. Tem vários relatos da época, ele chegou alguns meses antes do que Pedro Álvares Cabral. A grande diferença é que a Espanha não reivindicou as terras, não declarou, falou, isso aqui é meu, cheguei. Isso foi feito por Pedro Álvares Cabral e pelo rei Dom Manuel de Portugal. Mas tem vários relatos de outros europeus chegando aqui, e este, o mais contundente, de Vicente Pinzón, um espanhol. Voltando a falar de Pedro Álvares Cabral,
é o seguinte: quando a gente fala sobre a chegada dos portugueses, as grandes embarcações, geralmente vem à nossa mente uma imagem de uma caravela, vou colocar aqui embaixo, ok? Só que o nome disso aqui é nau. A gente fala caravela por uma questão de senso comum e de facilidade para entender o conceito, mas a caravela mesmo, do jeito que ela era naquela época, percebe? Ela é bem menor, por isso que a gente comenta que ela era mais ágil. Então a caravela era mais ágil, ela conseguia passar por locais de uma maneira muito mais fácil que as naus não conseguiam. Eu não sei por que as caravelas elas se popularizaram mais, né? Então é muito comum você saber o nome das 3 caravelas, São Pedro, Nossa Senhora Anunciada e Santo Antônio. São as 3 caravelas que estavam nessa esquadra de Pedro Álvares Cabral. Mas, por exemplo, ele não dirigia nenhuma delas. A que ele dirigia era uma nau, a maior, chamada de Dom Manuel por alguns e de São Gabriel por outros historiadores. Uma outra nau muito famosa dessa viagem, talvez seja o nome mais conhecido do Manaus, é El Rei. Agora, se você me perguntar por que a caravela, o nome caravela, o conceito caravela, ele se difundiu e nós não falamos tanto assim o nome nau, eu não sei te explicar. Talvez seja porque o nome caravela seja mais bonito, ou nau, talvez ou nau, entendeu? Meu Deus, que piada ruim, igual as que eu faço em sala de aula. Além da confusão entre caravela e nau, as pessoas confundem os nomes das embarcações com as embarcações que Cristóvão Colombo utilizou. Então, acabamos de ver aqui no vídeo, o nome das 3 principais caravelas são Pedro, Santo Antônio e Nossa Senhora Anunciada, enquanto que Cristóvão Colombo, as caravelas que ele utilizou era Santa Maria, Pinta e Nina. Então existe uma confusão, as pessoas confundem, colocam lá as 3 principais embarcações e colocam os nomes das embarcações que Cristóvão Colombo utilizou e não que Pedro Álvares Cabral usou para chegar. Vem pra cá, você quer participar do jogo, é muito fácil. Vai, responda a pergunta. Quais são os nomes das embarcações utilizadas por Pedro Álvares Cabral na chegada ao Brasil? Alternativa A, Santa Maria, Pinta e Nina. Alternativa B, São Pedro, Santo Antônio e Nossa Senhora Anunciada. Valendo! Alternativa A, resposta errada, entendeu? Alternativa B, Maioi, certa resposta. Bom, depois dessa, vamos voltar para nossa história? Ei, moço, onde paramos mesmo? Eu já até esqueci. Eu estava perguntando qual é o nome deste local e onde eu estou. Ah, é verdade. Ops, levanta aí, rapaz. Me desculpe, a viagem me deixou meio tonto, eu vou escorar aqui. Bom, vocês vão dar vários nomes, mas nós chamamos de Pindorama. Pindorama significa a terra das palmeiras. O Brasil já teve diversos nomes. O primeiro nome é o nome que os próprios indígenas davam ao local onde eles moravam. A gente fala muito em Pindorama, tem até uma música famosa do Palavra Cantada, Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Interessante. Joga a Palavra Cantada, Pindorama. Bom, Pindorama, que significa a terra das palmeiras, né? O Pindorama é um nome que a tribo Tupi dava ao Brasil. Como nós sabemos que nós tínhamos diversas tribos com diversas linguagens, nós temos outros tipos de nome. Cada tribo indígena denominava o local onde eles moravam de uma maneira, mas o nome mais difundido foi o Pindorama. Depois que os portugueses chegaram, esses nomes, obviamente, eles vão começar a se transformar. Então, o primeiro nome que um português chamou o Brasil foi Monte Pascoal, porque foi um monte que eles avistaram, mas não era o nome oficial, né? Eles falaram esse nome porque viram uma ilha. Perceberam que logo atrás dessa ilha tinha terra firme. Quando eles desembarcaram, eles vão chamar de Ilha de Vera Cruz. Depois,
eles vão chamar de Terra de Santa Cruz, então já mudou de ilha para terra, percebe-se uma extensão maior do território, e o Vera Cruz, ele é substituído por Santa Cruz, então tem um acréscimo da questão religiosa no nome, já tinha um nome religioso, né, Cruz, agora vai ter um acréscimo com Santa Cruz, e por último, Brasil, por conta do pau-brasil. Por falar em diversos nomes que o Brasil já teve, vamos para a nossa primeira tarefa. Pega o caderno e o livro da amizade. Abra na página 43. Tem um item na página 43 chamado Terra de Santa Cruz, Terra de Papagales, Brasis ou Brasil. Quero que vocês leiam esse item, ele vai até a página 44. Depois que vocês lerem, respondam a seguinte pergunta. Quais os nomes que o Brasil já teve e os seus significados? Quais os nomes que o Brasil já teve e os seus significados? Mas nós temos nomes que não são oficiais. Entre esses 3 nomes oficiais que o Brasil já teve, ele também foi chamado de Terra de Papagales, pela quantidade de papagaios que tinha aqui. Ele também foi chamado de Terra Brasilis e outros nomes como Cabralha e tudo mais. Nós já falamos na aula que o nome Brasil vem da árvore pau-brasil, e o Brasil da árvore pau-brasil, ele vai ganhar, a árvore vai ganhar esse nome porque sai uma tinta vermelha do pau-brasil e essa tinta ela serve para atingir tecidos. Uma tinta vermelha para atingir tecidos. Por exemplo, eu fiz uma experiência aqui na quarentena e tingi essa roupa com a tinta do pau-brasil. Não fiz isso. Depois dessa, vamos voltar para a nossa história? Nós estamos navegando em busca de novas terras e novas riquezas. Achei que fosse encontrar ouro quando chegasse aqui. Até tem, mas está escondido. E acho que não vai ser fácil você encontrar por enquanto. Neste caso, então, vou explorar a terra e perceber se posso fazer alguma riqueza. Ó, jovem nativa, percebo que a madeira desta árvore é muito boa para construir casas e navios. E dela também sai um líquido vermelho que dá para tingir roupas. Vou ficar com isso aqui. Como assim vou ficar com um pouco disso aqui? Você acabou de chegar. Você chega no lugar e vai pegando as coisas dos outros? Não é assim que funciona. Bom, é claro que o pau-brasil não era a opção preferida dos portugueses. O que eles queriam mesmo era encontrar ouro. Era o jeito mais fácil, mais rápido para poder enriquecer. Só que com a quantidade de pau-brasil espalhada pelo litoral, vai ser a saída para conseguir estabelecer esse comércio, né, e essa exploração do território que eles acabaram de encontrar. Vamos fazer um combinado. Nós portugueses voltaremos daqui a um tempo. Você separa um tanto bom desta madeira e em troca lhe daremos espelhos, roupas e outros objetos. O que você me diz? Vou pensar na sua proposta. Bom, uma outra atividade, na página 44 tem um item pau-brasil. Eu quero que vocês resumam esse item no caderno. Coloca lá o título. Resumo do item pau-brasil. Coloquem com as palavras de vocês. O item vai explicar um pouco do que eu falei, né? Do extrativismo, da retirada do pau-brasil, o que eles faziam com essa madeira e com aquela tinta e como que eles negociavam essa troca com os indígenas. Eu quero que você resuma no caderno esse item. Combinado? Um abraço. Tchau, tchau.